Salve! Você que não viu os vídeos anteriores deste canal, eu sou a Helena, leio e estudo os livros Universo em Desencanto, moro aqui na cidade de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, e hoje, dia 18 de dezembro de 2023, vou gravar o 9º vídeo para este canal. O título deste vídeo é a nossa imensa gratidão ao mestre Manuel Jacinto Coelho, que está nessas fotos aqui atrás. Então, vamos falar do nosso mestre Manuel. Ele é um irmão superior do nosso mundo de origem, o mundo racional, um habitante puro, limpo e perfeito, na condição de eternidade, e que ele se ofereceu para esta missão aqui na Terra. De todos os nossos irmãos lá de cima, ele foi o de maior coragem e veio para este plano de vida já na faculdade do seu raciocínio desenvolvido, quer dizer, o raciocínio é o que sobrou da nossa condição original, é o que sobrou em cada um de nós, o nosso vínculo à pureza, o nosso vínculo divino, que todos carregam na glândula pineal. Ele está materializado em forma de máquina do raciocínio. Então, o nosso mestre Manuel, ele se ofereceu a vir até aqui, a este plano terreno, com a faculdade, então, deste raciocínio já desenvolvido, para ditar os livros Universo em Desencanto de Cultura Racional. Ele veio, então, com a solução para nos levar de volta ao nosso verdadeiro estado natural. Olha o que está escrito aqui no histórico 294, na página 22. Ele veio trazer toda a revelação da descida e da subida, como voltar ao nosso verdadeiro estado natural. E aí você, que não conhece a cultura racional, pode se questionar: como é que eu sei, como é que eu posso ter certeza de que realmente o senhor Manuel tem essa condição que você está falando? Então, assim como os estudantes de cultura racional o fizeram, todos devem estudar a obra que o senhor Manuel ditou através do racional superior. Ao estudar esta obra diariamente com persistência, todos vão sentir em si mesmos a comprovação da energia superior, da energia racional, a energia divina em suas vidas, em nossas vidas. Nós, estudantes de cultura racional, como eu já falei nos vídeos anteriores, temos inúmeras provas e comprovações. E cada um de vocês, ao pegar o primeiro volume do livro Universo em Desencanto e começar a estudar diariamente, lendo, estudando com atenção, prestando atenção naquelas palavras que na verdade são energia racional materializadas em forma de palavras, ao estudar vai começar a acontecer o desenvolvimento do raciocínio. E aí, nesse desenvolvimento, tudo começa a melhorar na vida. E o principal, além das melhoras no plano físico, moral e financeiro, na solução dos problemas intrincados na vida de todos nós, porque todos nós temos os obstáculos a serem vencidos no nosso dia a dia, nós, ao mesmo tempo, vamos aprendendo a verdadeira história da humanidade e saber como, enfim, retornar à nossa verdadeira condição de racionais puros, limpos e perfeitos. Então, para todos saberem exatamente quem é o mestre Manuel Jacinto Coelho,
devem estudar a sua obra, porque somente quem conhece a sua obra é que tem possibilidades de começar a falar sobre o Sr. Manuel Jacinto Coelho. Bom, o Sr. Manuel Jacinto Coelho nasceu no dia 30 de dezembro de 1903, na sua própria casa, na rua Barão de Guatemi, no Matoso, nas proximidades da Praça da Bandeira, aqui no Rio de Janeiro, que na ocasião era o Distrito Federal. Nesse momento em que ele nascia, dizem os antigos que desceu uma estrela apareceu bem próximo à sua casa e isso causou, na ocasião, um grande alvoroço. Pessoas que estavam até na Central do Brasil, que é um percurso razoavelmente longo até chegar à Praça da Bandeira e depois à Rua Barão de Guatemi, começaram a querer ir, foram andando até a região para querer saber que luz era aquela, que estrela era aquela que estava ali, porque já ouviram dizer que um menino nascia naquele momento. Alguns falavam até que era um anjo. Então eles queriam saber dessa história. Então essa história foi muito famosa na época, inclusive na década de 80, uma senhora chamada Leonor Nunes esteve no Retiro Racional e gravou o depoimento, porque nesta ocasião ela tinha somente 9 anos e na casa dela estava tendo uma festa e todos que chegavam da rua contavam o fato. Então aquela história ficou muito marcante na imagem dessa criança que depois cresceu e a própria filha dela começou a estudar cultura racional. E no 8º do histórico ela se deparou com essa história e perguntou de novo à mãe como tinha sido e a mãe repetiu o fato e elas duas foram ao Retiro Racional e deixaram gravado esse depoimento comprovando o que o Sr. Manuel nos contou sobre, na verdade, não era uma estrela, mas sim uma habitante do mundo racional, um irmão nosso de origem que veio, se transformou em forma de estrela para marcar na Terra essa sublime glória do nascimento do Senhor Manuel Jacinto Coelho entre nós. Bom, o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é o que eu pude observar, o que eu pude testemunhar desde 1977, que eu comecei a estudar a cultura racional e ao mesmo tempo comecei a frequentar o Retiro Racional levada pelos meus pais, junto com os meus irmãos. Então, eu pude conviver com o seu Manuel mais próximo por cerca de 9 anos. Então, eu gostaria de trazer, então, para vocês o que eu pude observar nesse tempo lá no Retiro Racional, em Nova Iguaçu, aqui no estado do Rio de Janeiro. Antes, eu gostaria de ler para vocês um trecho do Histórico 87, na página 141, falando sobre o dia 30 de dezembro. Aí está o maior dia da humanidade, por nascer na Terra uma habitante do mundo racional materializado. E no Histórico 87 ainda, na página 143, fala assim: o senhor Manuel nasceu com raciocínio pronto para se ligar ao mundo racional e cumprir as determinações do mundo racional. Vejam só, cumprir. Apesar dele ser um irmão nosso superior de origem, ele estava aqui cumprindo as determinações do racional superior no mundo de origem. O Histórico 294, nas páginas 24 e 25, continua: hoje, todos que passaram a se conhecer não sabem como agradecer este extraterreno que está aí materializado em forma de máquina do raciocínio igual a todos e que só trabalha
para a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Então vejam só, quando eu comecei a frequentar o retiro, o nosso mestre já estava com 73 anos. E foi exatamente isso que eu vivenciei, como diz no trecho anterior. Ele veio para cumprir as determinações do mundo racional e só trabalhava para a volta de todos ao seu verdadeiro estado natural. E era isso que a gente pôde observar. Todos os estudantes de cultura racional que frequentavam o retiro racional constantemente têm esses depoimentos a dar, têm essas provas, porque eu teve uma época que eu colaborava na varanda, e da varanda ele ficava na saleta ao lado ditando. Então ele ditava a obra Universo em Desencanto e não tinha hora, era de dia, era de noite. Teve uma ocasião, e está também gravado em vídeo no Retiro Racional, que ele chegou a ditar 7 horas seguidas. 7 horas seguidas. Então, o único objetivo dele estar na Terra entre nós era preparar toda a obra Universo em Desencanto para o nosso retorno à nossa origem, deixar a obra toda pronta para todos nós podermos estudar, para desenvolvermos o nosso raciocínio e podermos, enfim, voltar à nossa condição original, de seres puros, limpos e perfeitos e de vida eterna. Bom, então, para exemplificar esse empenho dele e como ele estava aqui cumprindo as determinações superiores, eu gostaria de contar um relato que aconteceu há cerca de 25 anos atrás, quando nós fomos fazer uma divulgação numa cidade vizinha aqui de Miguel Pereira, a cidade de Vassouras, que é uma cidade histórica do Vale do Café. Nessa ocasião, um grupo de estudantes do Rio de Janeiro e de outras cidades vieram também para Vassouras. Nós fizemos a divulgação de porta em porta, nas praças, e terminando esse evento, muito bonito, eu e meu marido fomos almoçar no restaurante ali próximo, e chega para almoçar com a gente um senhor que conviveu com o nosso mestre até os últimos dias. E ele dirigia e ele acompanhava o seu Manuel, estava ali à disposição em vários dias para atender ao nosso mestre. Bom, um dia esse senhor nos contou 2 fatos muito bonitos. Um deles foi que ele estava no Retiro Racional e tinha um colaborador, que era uma pessoa que ficava lá para colaborar com as obras da cultura racional, e esse rapaz, ele tinha vontade de ficar lendo, estudando a obra Universo em Desencanto o dia inteiro. Então o nosso mestre o orientou dizendo: ô rapaz, lá em cima eles estão me cobrando a feitura das obras. Eu preciso acabar com as instalações das obras e para isso todos têm que colaborar, porque eles estão me cobrando isso. Então, provando mais uma vez o que estava escrito, né? Ele cobrava de todos os colaboradores esse empenho, porque era necessário, que tudo tinha um tempo para ser feito, né? E ele via a urgência e ele orientava e chamava a atenção de todos que por ali estavam para não perderem a seriedade da importância da colaboração. Esse senhor também nos contou que quando seu Manuel já estava próximo a se transformar, bem próximo, que isso se deu no dia 13 de janeiro de 1991, o nosso mestre chegou para ele e falou assim: olha, vai lá no seu órgão que você deu entrada para você se aposentar e conversa com eles, porque teve um erro na sua aposentadoria. Você vai ter direito a ganhar muito mais do que você está recebendo. E assim foi. Ele entrou de novo com o processo e em pouco tempo a aposentadoria dele foi revista
e ele começou a ganhar um valor muito maior do que ele vinha recebendo. Então é isso que nós falamos para vocês, são provas e comprovações, né? Eu nem esperava que eu iria almoçar com meu marido e que ele chegaria e iria nos contar esses dois relatos tão bonitos, tão importantes. Bom, continuando, eu gostaria de falar para vocês que o nosso mestre, ele tinha um carinho imenso por todos aqueles colaboradores, todos os estudantes de cultura racional que frequentavam o retiro e que estavam por ali trabalhando, divulgando. Ele sempre que nos via, ele perguntava: como é que você está? Ué, por que você está tão quietinha? Aí você falava: eu estou gripada. Aí ele sempre nos orientava a tomar um chá de erva medicinal, de várias ervas medicinais. É claro que ele estava também nos tratando com a energia superior, a energia racional. E ele sempre perguntava: como é que está sua família, como é que está seu pai, sua mãe? Ele era realmente um grande benfeitor, com grande amor à humanidade, trabalhando dia e noite para a nossa recuperação, para o nosso bem-estar, para que nós ficássemos plenos no desenvolvimento do nosso raciocínio. E também, quando ele fazia essas perguntas, ele nos ajudava a resolver os problemas intrincados que iam aparecendo no nosso caminho, os ditos obstáculos, né? E ele ia nos orientando, ia nos dando as informações necessárias e a força necessária para que a gente vencesse todos aqueles obstáculos a contento. Bom, em relação à leitura, ele sempre nos incentivava a não dar bobeira. Era sempre comum, quando ele nos encontrava, ele perguntava: que livro que você está lendo? Então, por exemplo, se ele estivesse ditando o número 80 do histórico, ele ficaria muito satisfeito se você dissesse que você estava lendo o número 79, caso já tivesse sido editado e publicado na gráfica. Então ele tinha um empenho, ele tinha uma força de sempre nos conduzir para a gente não dar bobeira no estudo da cultura racional. E por acaso, se eu chegasse lá e dissesse: não, meu pai, eu não estou lendo esse último livro, ele fala: você não está em dia, aposta que a sua mãe está em dia, sua mãe não bobeia não. Quer dizer, era sempre que ele nos encontrava, ele perguntava: que livro você está lendo? Né? Mostrando a grande importância do estudo nas nossas vidas, o estudo persistente, diário, para nós podermos alcançar tudo de melhor em nossas vidas. Sendo assim, um dia ele virou para mim e disse assim: olha, você tem que acordar às 4 horas da manhã e ler direto até às 7 horas. Por quê? Porque ler de madrugada é a melhor hora para poder estudar, porque é um momento em que está tudo quieto, a maioria das pessoas está dormindo, não há barulho. Então você, nesse momento da madrugada, é um momento de grandes condições para você absorver a energia racional da melhor forma possível. E ele ainda falou: a primeira hora que vocês começam a ler, vocês ficam lutando com a energia elétrica e magnética que quer distrair vocês da leitura, né? Então vocês não conseguem prestar atenção devida. A segunda hora, vocês já começam a ficar mais plenos no estudo, a atenção melhora significativamente. E na última hora, tudo fica melhor, porque foram 3 horas seguidas. Então a própria energia elétrica e magnética, ela vendo a sua persistência, ela vai se afastando e cada um de vocês consegue estudar e sentir com mais primazia o que o racional superior fala nas páginas em que vocês estão lendo. Eu tenho que confessar que no dia que ele me falou isso, eu fiquei bem assustada, não falei nada, porque eu disse: Senhor, acordar às 4 horas da manhã.
E é claro que ele também faz o alerta em outros livros que há pessoas que, pela luta do dia a dia, não vão conseguir ler as 3 horas. E isso também não tem problema. Por quê? Porque cada um sabe o que dá conta na luta do seu dia a dia. Eu mesmo, durante fases na minha vida profissional, eu 5h20 já tinha que estar saindo de casa para poder estar 7 horas da manhã nas escolas em que eu trabalhava. Então, cada um vai ajustando a orientação. Em outros livros ele também fala que é para a gente ler dia e noite, né? Mas no livro histórico 254, na 7ª mensagem, aparece nessa mensagem uma orientação bem parecida com o que o mestre me disse nesse momento de que eu tinha que estudar das 4 às 7 da manhã. Nesse livro vocês vão ver mais informações em relação a isso. Mas é claro que eu volto a repetir que tudo isso depende da vida de cada um e do momento de cada um, né? O importante é estudar, né? É que nós temos a obediência, a persistência e a paciência. Todos os dias abrir o livro e estudar o máximo de tempo que cada um tem. Eu estou contando para vocês um fato ocorrido e que é importante, que eu acho que é importante que todos saibam, né? Mas que cada um sabe como ajustar a sua leitura de acordo com as suas obrigações do dia a dia, que não devem ser deixadas de ser cumpridas. Ele sempre ressaltava a importância do trabalho nas nossas vidas. Bom, continuando, ele falava sobre a importância das repetições. Há pessoas que começam a estudar o livro e dizem, nossa, mas é muito repetido, e ele fala de novo, ele repete nas páginas as mesmas coisas. E hoje, todos que estudam, que acompanham, vários psicólogos, vários cientistas relacionados aos estudos da neurociência, como são necessárias as repetições para que nós consigamos ter o desenvolvimento nas nossas vidas da melhor forma possível. Como um pai, como uma mãe, como os nossos responsáveis, como os nossos professores, os nossos educadores, como eles como eles repetiram as imensas mensagens que eles tinham para nos passar com o máximo carinho, com máxima atenção, com máximo dedicação, porque nós temos essa condição, nós precisamos de repetição para aprendizagens. Então é a história, vai escovar o dente, já vai tomar banho, vai arrumar suas coisas, começa com vai arrumar os brinquedos, depois vai arrumar suas coisas, né? Porque dizem alguns educadores, alguns cientistas e psicólogos, que quando a criança, o adolescente, não precisa mais ouvir essas repetições, é porque já está na hora dele sair da casa dos pais, já está na hora dele seguir a vida dele, ele já está pronto para seguir a vida dele. Então as repetições são muito necessárias. E as repetições do racional superior nos livros, na verdade, quando alguns reclamam, eles não percebem o imenso carinho dessas repetições, a imensa paciência dessas repetições para nós entendermos das mais diversas formas, jeitos e maneiras. Então, toda a nossa gratidão ao racional superior da Terra por tudo isso que ele nos trouxe nos livros de cultura racional, nos livros Universo em Desencanto. Eu vou finalizando esse vídeo e vou continuar no vídeo seguinte, para que ele não fique muito extenso. Então, salve, muito obrigada pela atenção. Se puder e se gostou, curta este vídeo, faça inscrição no canal para que a nossa cultura racional possa seguir o caminho de atingir o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo com este mesmo tema. Salve!